In the morning light, you have been my light till the shadows fade away. O pecado sem perdão, usem o que eu lhes dei e as consequências da guerra. Mensagem do dia 20 de julho de 2015. Madre Claire começou. A bênção especial do Senhor está sobre nós hoje à noite, família do YouTube. Nós teremos alguns campistas felizes por aí, porque alguns estão me perguntando sobre esse assunto que será lançado em breve. Eu não estava realmente capaz de responder da parte do Senhor, então estive apenas esperando para ver o que ele nos diria. Hoje à noite, ele falou sobre isso. Ele nos organizou isso. Ele ouviu algumas orações e começou a mensagem com uma palavra: consequências. E quando me sentei e o ouvi, ele começou a falar. E aqui ele está falando sobre as consequências após o bombardeio da América. As pessoas terão tanta fome de ordem e restauração que não pensarão no que estão entrando. O desespero estará em toda a parte, todos os cantos e recantos, todos os lugares escondidos, ao ar livre, vagando pelas ruas, batendo nas portas. Eles serão como homens mortos, olhares vazios, descrença, suicídio, muitos suicídios. Madre Claire acrescenta nesse momento: você pode amarrar o espírito de suicídio. Eu já fiz isso muitas vezes e ninguém jamais cometeu suicídio, de que estou ciente, daqueles que amarrei esse espírito neles. Se houver um espírito de suicídio, se alguém for suicida ao seu redor, fale: em nome de Jesus, eu amarro esse espírito de suicídio. Repita umas 3 vezes e seja inflexível e declare que a pessoa viverá e não morrerá. Jesus continuou: você vê que estou tão relutante com isso? Crianças chorando nas ruas pelos pais. Crianças essas além de uma certa idade, dependendo da criança, ou seja, a idade da responsabilidade. Mães gritando pelos pequenos. Desesperança por toda parte. Quando a ordem chegar à cidade, as pessoas ficarão tão traumatizadas que não prestarão atenção ao que estão fazendo. Algumas irão assinar sem saber o que fizeram. Outras irão para lugares que prepararam para esse período. Meus ministros cuidarão dos desfeitos, sim, exatamente como a visão que você teve anos atrás. Pragas irromperão, algumas provocadas pelo homem, outras por falta de limpeza e proximidade com animais doentes. Sim, até os animais serão reduzidos a choque. É quando a CERN fará o possível para causar tumultos e massacres em massa de civis inocentes. É o pior cenário, mas haverá aqueles que permanecerão e ministrarão, orarão pela cura, ressuscitarão os mortos. Sim, farei grandes façanhas por meio de meus servos. A comida virá do nada. Os hospitais serão esvaziados. As pragas serão paradas. Tudo em meu nome. Madre Claire disse: como uma parte aqui, temos algumas pessoas que foram capazes de ver demônios que não se moveram no nome de Jesus. E então, eu estava orando hoje e perguntando a ele: Senhor, o que há com isso? Jesus respondeu:
Eu sei que alguns estão enfrentando dificuldades com o meu nome. Eles têm que dizer a verdade e exigem que os demônios fujam em meu nome. Os anjos intervirão e levarão com força aqueles que não obedecem ao uso do meu nome. Mas vocês devem todos terem um relacionamento pessoal comigo. Todos vocês devem me conhecer, no sentido de ter uma profunda comunhão, compreensão e certeza de quem eu sou. Quando você fala em total fé, com convicção, eles absolutamente devem fugir. Você precisa vê-los também. Eu os revelarei, mas você deve procurá-los e falar diretamente com eles, exigindo obediência ao meu nome. Essa é a questão do porquê não funciona em alguns casos. Falta de fé em quem eu sou e concentração até que a entidade obedeça. Nas Forças Armadas, a obediência é imediatamente exigida. E assim é com as forças espirituais das trevas. Você deve exigir obediência. E como eu disse, se eles tentarem ignorar o meu nome, os anjos os removerão à força. Claire disse: Senhor, eu sei que Heidi Baker cantou sobre as vítimas da peste e todas elas se recuperaram. Nenhuma morreu e ela não ficou doente. Jesus continuou: Está correto. A fé dessa mulher é ótima. A compaixão dela é ótima. Cantar é uma ferramenta poderosa para superar qualquer praga ou desordem. Existem demônios por trás dessas pragas, principados que se dedicam à tarefa de trazer a doença mortal. Verdadeiramente, essas doenças têm demônios por trás delas. Eles podem ser parados. Isso pode ser feito contra eles. A morte pode ser interrompida. A vida pode ser restaurada, especialmente orando em línguas. Quando eu oro através de vocês, não há força na terra, abaixo ou acima dos céus, que possa resistir à minha intercessão diante do Pai. Está feito, acabado, está consumado. E é por isso que as línguas são acusadas e perseguidas com tanta força. Como você sabe, quanto mais verdade e poder em alguma coisa, mais eles se oporão e acusarão como sendo demoníaca e do diabo. Claire perguntou: Senhor, esse é o pecado sem perdão? Jesus respondeu: De fato é. Haverá uma mancha em suas vestes que não poderá ser removida. Há uma diferença entre palavras maliciosas e ignorância. Aqueles que conheceram o meu espírito e ainda se encarregaram de julgar, denunciar o meu espírito, a menos que se arrependam, eles não irão para o céu. O arrependimento deve ser completo. A contrição deve fluir do âmago de seu ser, pelo que fizeram comigo e as pessoas que eu poderia ter trazido para o reino se não me julgassem. Se não se arrependerem, não entrarão no céu. Se arrependerem, entrarão no céu, mas com uma mancha em suas vestes. Madre Claire teve uma visão e disse: Vi uma peça de roupa branca, de corpo inteiro, com um cinto ao redor da cintura. Havia uma mancha longa e desbotada da cintura até o chão, com cerca de 20 centímetros de largura no lado direito do corpo.
Parecia algo bem intenso em cor, de algo que havia sido removido dali, mas ainda havia um vestígio. Penso que talvez sangue da ferida ao seu lado, o sangue inocente do Senhor, porque é assim que ele fala sobre calúnia, derramando sangue inocente. Jesus continuou: na verdade, esse foi o meu sangue do meu coração perfurado. Essa mancha permanecerá por toda a eternidade. Eu avisei os inscritos do YouTube a serem muito cautelosos com a boca, o coração e os motivos. Eu já avisei várias vezes. Alguns não deram ouvidos ao meu aviso. Estou esperando contrição deles. Se não se arrependerem, não entrarão no céu. Claire exclama e pergunta: oh, meu Deus, que terrível! Apenas por julgar, denunciar a obra do seu Espírito? Jesus continua respondendo: isso mesmo. Se eles conhecem meu Espírito e sabem em seus corações que estou trabalhando em um vaso ou movimento e ainda me julgam, a menos que se arrependam completamente, não podem entrar no céu. Eles selaram seu lugar no inferno. Foi isso que os fariseus fizeram. Muitos mais tarde se arrependeram, muitos outros não. Veja bem, Claire, não tenho escolha. Eles me julgaram e não se arrependeram. Rebelião não pode entrar no céu. Há um lugar reservado para os rebeldes. Chama-se inferno. É por isso que peço que orem por seus inimigos. Se o meu espírito está se movendo através de você, e eles sabem que é o meu espírito, mas insistem em acusar o meu espírito como mau e diabólico, eles cometeram o pecado sem perdão. Se eles recuperarem o juízo antes de morrerem e confessarem seus pecados, serão permitidos no céu, mas nunca terão uma veste totalmente limpa. Será manchada para sempre. Ore por seus inimigos e nunca deixe que um comentário maligno sobre um dos meus servos passe pelos seus ouvidos sem repreendê-lo. Não seja participante deste pecado. Repreenda. Há muitos com os lábios soltos. Eles jogam palavras como um aspersor joga água. Eles não têm discernimento, não têm ideia do que estão dizendo. Para eles, não é o pecado sem perdão, porque eles não têm conhecimento ou entendimento de quem é o meu Espírito. Ele é tão puro, Claire, tão facilmente ofendido, e ainda mais puro que o melhor ouro derretido. Atribuir-lhe maldade depois de conhecer a doçura que ele é? Isso é imperdoável. Quando alguém é propenso ao ciúme, amargura, ódio, quando alguém está manipulando e buscando reconhecimento e poder, e eles me conheceram, mas lançam cautela ao vento, porque são tão devorados pelo ciúme, eu os aviso severamente a reformarem seu coração ali mesmo. Se eles persistirem nessa dureza, eu os castigo. Retiro minha cobertura e dou permissão aos demônios. Eu lhes dou 3 avisos. Se eles não se arrependem, mas persistem em sua atitude e falam contra o meu Espírito Santo, chamando o bem de mal, esse é o pecado sem perdão.
Sua única esperança de salvação é um arrependimento profundo e completo. Mas suas vestes de salvação serão marcadas para a eternidade. Claire comenta: Deus, muitas pessoas queriam saber sobre isso. Jesus continuou: e é exatamente por isso que estou falando sobre isso agora. Eu ouvi as orações deles. É possível ir para o céu depois de cometer esse pecado? A resposta é sim, é. Mas as condições que expliquei acima devem ser cumpridas caso a pessoa cometa esse pecado. Se elas são ignorantes e têm a boca como um aspersor, elas não são culpadas. Embora eu lhes dê uma forte verificação de convencimento no espírito, mesmo se não forem crentes, sentirão culpa em um nível profundo. Esse é o começo de uma consciência adequadamente formada. Eles refletirão sobre esse sentimento. Será incômodo, mesmo que não tenham muita certeza do porquê. Meu amor, quero que leve as pessoas um pouco mais a sério. Por favor. Claire responde: Ok, Senhor. Jesus continuou: Isso é bom. Vou revelar a você que é sincero e quem está apenas usando você. Mas faça o seu melhor com cada um até que eu revele o coração deles para você. Claire responde: Sim, Senhor. E o Senhor continuou: E para vocês, meus filhos do YouTube. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 ao 25. Estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade, e a palavra desses comerá como faz a gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já passou e destruíram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do mestre, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da juventude e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com um coração puro. Evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e voltem a si, livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Claire continua: Aqueles que se levantam contra os oponentes devem ser gentilmente instruídos, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, e que eles recuperem a razão e escapem da armadilha do diabo, que os levou cativos para fazer sua vontade. Eles recuperam a razão e escapam da armadilha do diabo. A armadilha do diabo é que você perde a sua salvação. Ele os levou cativos para fazer sua vontade. A vontade do diabo
é apontar algo que é do Espírito Santo, é julgar algo que seja do Espírito Santo. E ele recebe 2 chutes disso. Um chute é: ele derruba um ministro aos olhos do povo. O outro é: ele impede as pessoas de aprenderem com esse ministro, porque estão escandalizadas com ele. Então, isso é levar as pessoas cativas e submetidas à sua vontade. Jesus continuou: você ensinou a eles muito do que eu lhe dei. Alguns estão praticando. Outros são preguiçosos e apenas querem respostas. Eu digo a eles: busquem-me, e eu darei respostas. Mas você deve procurar-me com todo o seu coração. Eu não sou uma procura fácil. Para aqueles que ainda não me conhecem, sim, sou terno e próximo. Mas para aqueles que me conhecem há bastante tempo, mas não me procuram com vigilância, isso mostra uma falta de séria preocupação de sua parte, preguiça e desrespeito. Isso se assemelha ao servo que tinha um talento e foi e o enterrou. Apocalipse 3, verso 18. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Você os ensinou a pescar. Agora eu quero ver as capturas deles. Venham a mim, minhas noivas, e busquem respostas de mim. Não há nada errado em usar suas Bíblias como um oráculo. Provem-me nisso, que eu lhe provarei que isso é aceitável e até virtuoso. Mas, junto com isso, você deve ter o compromisso de renunciar a si mesmo em todas as coisas, ou não entenderá, ou se importará em entender o que estou lhes mostrando. É um ditado verdadeiro que um homem só reconhecerá um problema sobre o qual está disposto a fazer algo. Se for preguiçoso ou rebelde, declarará que não conseguiu entender a resposta e não está disposto a trabalhar mais duro com isso. Mas, para aqueles de vocês que pressionam, recompensarei com entendimento. Se algum de vocês não tem sabedoria, venham a mim, e ungirei sua compreensão para coincidir com a minha. Isso é sabedoria? Bem, acho que lhes dei tudo o suficiente para pensar. Minhas bênçãos estão sobre vocês que diligentemente buscam a minha verdade em todas as coisas. E para aqueles que ainda estão de pé e não estão trabalhando sua salvação com temor e tremor, eu digo para vocês: estou voltando, e haverá pranto e lamento por aqueles que não levaram a sério a eleição. Arrependam-se, e abençoarei todos os seus esforços. Amo todos vocês com ternura. Me orgulhem, usem o que aprenderam.